Um momento de silêncio e conexão com Deus. Hoje sentei-me em um canto tranquilo de minha casa, onde a luz suave do sol filtrada pelas janelas iluminava o ambiente com uma serenidade que parecia desenhar um sorriso no ar. Nesse momento, o mundo ao redor pareceu se desacelerar, como se o tempo tivesse parado para me oferecer um presente, a chance de estar sozinho comigo mesmo e com Deus. Aquele silêncio, que muitas vezes me parece tão inquietante quando estou sob pressão, tornou-se uma bênção. Era como se as ondas do mundo desaparecessem, deixando para trás somente o murmúrio suave dos meus pensamentos e a certeza de que eu estava no lugar certo. Com os olhos fechados, me permiti respirar fundo, deixando a tensão do dia desaparecer como uma nuvem carregada de chuva se dissipando no céu. Era um momento de calma, uma pausa na correria da vida que todos enfrentamos. E nesse espaço de quietude, comecei a sentir algo que costuma ser esquecido no meio do caos cotidiano, a presença de Deus. Ele não estava longe, em um lugar distante ou escondido em uma oração formal. Ele estava aqui ao meu redor como um sussurro suave, uma voz que me chamava para dentro de mim. Foi nesse momento que as palavras da oração surgiram naturalmente, como se já estivessem plantadas em meu coração. Senhor, faz morada em meu coração com tua paz. Amém. Essas palavras, simples e profundas, pareciam ressoar com uma verdade que eu conhecia há muito tempo, mas por vezes esquecia. Elas não eram apenas uma frase, eram um convite para Deus entrar em meu mundo, para Ele tocar cada canto da minha alma e trazer uma paz que eu precisava tanto quanto o ar para respirar. Naquele instante, senti uma onda de gratidão. Não era apenas pela oração, mas pela certeza de que Deus estava ali, mesmo quando eu não conseguia enxergar a Ele. Ele estava presente em cada respiração, em cada momento de silêncio, em cada desejo que me levava de volta ao seu amor. Aquela paz que ele trazia não era uma ilusão, mas um dom real que eu podia cultivar mesmo nos dias mais difíceis. E assim, com o coração aberto e os olhos fechados, permiti que aquela oração se tornasse parte do meu dia. Não apenas uma frase, mas um compromisso comigo mesmo e com o Criador que me acolhe. Foi como se eu estivesse abrindo as portas do meu coração para que ele entrasse e se estabelecesse ali, trazendo com ele um conforto que eu sabia não poder viver sem. Naquele momento de silêncio e conexão com Deus, eu me senti profundamente reconfortado. Sua presença era como um abraço que me envolvia, acalmando todos os medos que costumavam assombrar minha mente. E com aquela oração no coração, eu sabia que não estava sozinho. Eu estava com o Senhor e Ele estava comigo, trazendo paz para cada canto da minha alma. A oração como refúgio no cotidiano. Ao longo dos dias, aquela oração, Senhor, faz morada em meu coração com tua paz. Amém tornou-se mais que uma frase. Ela se transformou em um refúgio que eu podia recorrer em meio ao caos da vida. Em um mundo cheio de distrações, pressões e expectativas, essa simples oração oferecia um momento de pausa, um espaço onde eu podia respirar com a certeza de que o Senhor estava ao meu lado. No começo, eu a recitava durante os momentos de tranquilidade, como ao acordar com o sol nascendo no horizonte ou ao final do dia, quando o silêncio da noite me convidava para uma reflexão interna. Mas com o tempo, percebi que ela podia ser recitada em qualquer lugar, em qualquer momento, desde o trânsito acelerado da cidade até os momentos de tensão em minha rotina de trabalho. Quando eu estava cansado, frustrado ou sobrecarregado, essa oração tornava-se como um abraço invisível que me acolhia, trazendo um alívio que eu sentia profundamente. Havia dias em que o mundo parecia pesar sobre meus ombros e eu precisava de algo que me mantivesse firme no chão. Nas vezes em que o desgaste do dia se tornava insuportável, eu fechava os olhos por um instante e repetia aquela oração com um fio de voz quase inaudível. Era como se eu estivesse me lembrando de quem eu realmente era, um ser humano que não precisava carregar o mundo sozinho. O Senhor estava ali e Ele me lembrava que eu não estava sozinho naquela luta. Mesmo em momentos de alegria e aconchego, aquela oração tinha lugar.
Quando eu estava ao lado da minha família, compartilhando risadas ou momentos de carinho, eu sentia que ela me lembrava da presença divina em cada interação. Ela me convidava a ver nas pessoas que eu amava o amor de Deus em ação. E quando eu estava só, sentado em um banco de praça ou caminhando ao ar livre, aquela oração me dava o conforto de saber que eu não estava abandonado. Em certos momentos, eu percebia como aquela oração me conectava a algo maior que eu mesmo. Ela não era apenas uma frase que eu repetia, era uma conexão entre o meu coração e o coração de Deus. Era como se eu estivesse falando com ele em um idioma que ele entendia perfeitamente, um idioma de amor, de paz e de confiança. Quando eu a recitava, sentia como se algo me acalmasse, como se eu estivesse me entregando ao Senhor, abrindo meus pensamentos para Ele e permitindo que Ele me guiasse. Era curioso como aquela oração me permitia encontrar a paz mesmo nos momentos mais complicados. Por exemplo, em uma reunião de trabalho em que eu precisava tomar uma decisão difícil ou durante uma discussão familiar que parecia não ter fim, eu conseguia encontrar uma calma interior ao repetir aquelas palavras. Elas pareciam me lembrar que eu não estava sozinho naquelas situações. O Senhor estava ali e Ele me dava a força para suportar até mesmo os momentos mais difíceis da vida. Ao longo do tempo, aquela oração se tornou parte da minha rotina diária, quase como um hábito que eu não percebia mais como algo novo. Ela era uma bênção que eu carregava comigo, mesmo que de forma silenciosa. E por mais que eu tentasse esquecer de recitá-la em meio aos desafios, eu sabia que sempre que precisava de conforto ou direção, ela estaria ali para me acolher. A paz que ela trazia não era algo passageiro ou artificial. Ela era real, profunda e transformadora. Ela me lembrava que mesmo em meio ao caos do mundo, eu podia encontrar um refúgio no amor de Deus. E com isso, eu aprendi que a oração não era apenas algo que eu fazia para Deus, mas algo que Deus fazia por mim, um presente de paz, um dom de esperança e um convite para viver com a certeza de que eu estava no lugar certo e com a pessoa certa, o Senhor. A paz que brota de dentro. Havia momentos em que eu me perguntava por que a paz que o Senhor trazia parecia tão diferente das tranquilidades do mundo. Enquanto o mundo oferecia descanso apenas por um tempo limitado, como uma pausa em uma vida acelerada ou um momento de lazer entre as responsabilidades, a paz de Deus era algo mais profundo, algo que não dependia das circunstâncias externas. Era como se Ele estivesse me dizendo que, independentemente do que estivesse acontecendo ao meu redor, eu poderia encontrar um lugar de acolhimento dentro de mim mesmo. Essa paz não era um conforto passageiro ou uma ilusão criada para me enganar sobre a realidade. Ela era um dom, um presente que o Senhor me oferecia com generosidade infinita. Eu sentia isso em cada momento em que recitava aquela oração: Senhor, faz morada em meu coração com tua paz. Amém. Era como se eu estivesse convidando a paz de Deus para dentro de mim, como uma semente que poderia florescer e se tornar parte da minha vida. E com o tempo, percebi que ela não era algo que eu precisava conquistar ou merecer, mas algo que o Senhor dava simplesmente por amor, uma bênção que eu podia desfrutar sem esforço. A paz de Deus me lembrava que eu não precisava carregar todos os meus medos e ansiedades sozinho. Tinha vezes em que eu me sentia sobrecarregado, como se o peso do mundo estivesse sobre meus ombros e eu precisava de algo que me mantivesse firme. E nesses momentos, aquela oração me dava uma certeza inabalável. Eu estava seguro nas mãos do Senhor. Ele não me deixava sozinho e Ele me lembrava que mesmo que eu não pudesse ver o caminho à frente, eu podia confiar que Ele estava me guiando. Havia uma beleza nessa paz que o Senhor trazia. Ela não era algo que eu precisava conquistar com esforço ou desespero, mas algo que me era oferecido com generosidade infinita. Era como uma brisa suave que acariciava minha alma, apagando os raios de ansiedade e trazendo uma serenidade que eu nunca tinha sentido antes. A paz de Deus não era um alívio temporário, ela era uma transformação interna, algo que me fazia perceber que eu estava em um lugar seguro, mesmo no meio do caos exterior.
Era interessante perceber como essa paz me permitia agir com mais graça e compaixão para com os outros. Quando eu estava cheio de paz interior, eu conseguia lidar com as situações difíceis da vida de forma mais calma e equilibrada. Eu não me sentia pressionado para resolver tudo sozinho, e isso me dava uma leveza que antes eu não tinha. A paz de Deus me lembrava que eu podia ser gentil mesmo em meio à adversidade, que eu podia encontrar a beleza nas situações mais difíceis e que eu podia amar mesmo quando não queria amar. Às vezes eu me perguntava por que eu precisava da paz de Deus, quando já tinha muitas coisas para me preocupar. Mas com o tempo, percebi que essa paz era exatamente o que eu precisava mais. Era o único remédio que podia curar meus medos mais profundos e me levar a uma vida mais plena. Era o único presente que o Senhor me dava que eu não poderia comprar, conquistar ou ganhar por mérito próprio. Era algo que Ele me oferecia com amor e eu podia desfrutá-lo sempre que quisesse. E assim, com cada repetição daquela oração, Senhor, faz morada em meu coração com Tua paz. Amém? Eu sentia que estava mais perto da paz que o Senhor me oferecia. Ela não era algo que eu precisava esforçar para encontrar, mas algo que estava sempre ali, esperando que eu a aceitasse com o coração aberto. E quando eu fazia isso, eu sentia que a paz de Deus me envolvia como um abraço que me acalmava, me confortava e me fazia lembrar que eu estava seguro em seus braços. A presença do Senhor em cada momento. Às vezes eu me perguntava por que a paz que o Senhor trazia parecia tão diferente das tranquilidades do mundo. Enquanto o mundo oferecia descanso apenas por um tempo limitado, como uma pausa em uma vida acelerada ou um momento de lazer entre as responsabilidades, a paz de Deus era algo mais profundo, algo que não dependia das circunstâncias externas. Era como se Ele estivesse me dizendo que, independentemente do que estivesse acontecendo ao meu redor, eu poderia encontrar um lugar de acolhimento dentro de mim mesmo. Essa paz não era um conforto passageiro ou uma ilusão criada para me enganar sobre a realidade. Ela era um dom, um presente que o Senhor me oferecia com generosidade infinita. Eu sentia isso em cada momento em que recitava aquela oração: Senhor, faz morada em meu coração com Tua paz. Amém. Era como se eu estivesse convidando a paz de Deus para dentro de mim, como uma semente que poderia florescer e se tornar parte da minha vida. E com o tempo, percebi que ela não era algo que eu precisava conquistar ou merecer, mas algo que o Senhor dava simplesmente por amor, uma bênção que eu podia desfrutar sem esforço. A paz de Deus me lembrava que eu não precisava carregar todos os meus medos e ansiedades sozinho. Tinha vezes em que eu me sentia sobrecarregado, como se o peso do mundo estivesse sobre meus ombros e eu precisava de algo que me mantivesse firme. E nesses momentos, aquela oração me dava uma certeza inabalável. Eu estava seguro nas mãos do Senhor. Ele não me deixava sozinho e Ele me lembrava que mesmo que eu não pudesse ver o caminho à frente, eu podia confiar que Ele estava me guiando. Havia uma beleza nessa paz que o S.N. Hanguli trazia. Ela não era algo que eu precisava conquistar com esforço ou desespero, mas algo que me era oferecido com generosidade infinita. Era como uma brisa suave que acariciava minha alma, apagando os raios de ansiedade e trazendo uma serenidade que eu nunca tinha sentido antes. A paz de Deus não era um alívio temporário, ela era uma transformação interna. Algo que me fazia perceber que eu estava em um lugar seguro, mesmo no meio do caos exterior. Era interessante perceber como essa paz me permitia agir com mais graça e compaixão para com os outros. Quando eu estava cheio de paz interior, eu conseguia lidar com as situações difíceis da vida de forma mais calma e equilibrada. Eu não me sentia pressionado para resolver tudo sozinho, e isso me dava uma leveza que antes eu não tinha. A paz de Deus me lembrava que eu podia ser gentil mesmo em meio à adversidade, que eu podia encontrar a beleza nas situações mais difíceis e que eu podia amar mesmo quando não queria amar. Às vezes eu me perguntava por que eu precisava da paz de Deus, quando já tinha muitas coisas para me preocupar.
Mas com o tempo, percebi que essa paz era exatamente o que eu precisava mais. Era o único remédio que podia curar meus medos mais profundos e me levar a uma vida mais plena. Era o único presente que o Senhor me dava que eu não poderia comprar, conquistar ou ganhar por mérito próprio. Era algo que Ele me oferecia com amor e eu podia desfrutá-lo sempre que quisesse. E assim, com cada repetição daquela oração, Senhor, faz morada em meu coração com Tua paz. Amém, eu sentia que estava mais perto da paz que o Senhor me oferecia. Ela não era algo que eu precisava esforçar para encontrar, mas algo que estava sempre ali, esperando que eu a aceitasse com o coração aberto. E quando eu fazia isso, eu sentia que a paz de Deus me envolvia como um abraço que me acalmava, me confortava e me fazia lembrar que eu estava seguro em seus braços. A conexão profunda com o Senhor. Às vezes eu me perguntava por que a paz que o Senhor trazia parecia tão diferente das tranquilidades do mundo. Enquanto o mundo oferecia descanso apenas por um tempo limitado, como uma pausa em uma vida acelerada ou um momento de lazer entre as responsabilidades, a paz de Deus era algo mais profundo, algo que não dependia das circunstâncias externas. Era como se Ele estivesse me dizendo que, independentemente do que estivesse acontecendo ao meu redor, eu poderia encontrar um lugar de acolhimento dentro de mim mesmo. Essa paz não era um conforto passageiro ou uma ilusão criada para me enganar sobre a realidade. Ela era um dom, um presente que o Senhor me oferecia com generosidade infinita. Eu sentia isso em cada momento em que recitava aquela oração. Senhor, faz morada em meu coração com Tua paz. Amém. Era como se eu estivesse convidando a paz de Deus para dentro de mim, como uma semente que poderia florescer e se tornar parte da minha vida. E com o tempo, percebi que ela não era algo que eu precisava conquistar ou merecer, mas algo que o Senhor dava simplesmente por amor, uma bênção que eu podia desfrutar sem esforço. A paz de Deus me lembrava que eu não precisava carregar todos os meus medos e ansiedades sozinho. Tinha vezes em que eu me sentia sobrecarregado, como se o peso do mundo estivesse sobre meus ombros e eu precisava de algo que me mantivesse firme. E nesses momentos, aquela oração me dava uma certeza inabalável. Eu estava seguro nas mãos do Senhor. Ele não me deixava sozinho e Ele me lembrava que mesmo que eu não pudesse ver o caminho à frente, eu podia confiar que Ele estava me guiando. Havia uma beleza nessa paz que o Senhor trazia. Ela não era algo que eu precisava conquistar com esforço ou desespero, mas algo que me era oferecido com generosidade infinita. Era como uma brisa suave que acariciava minha alma, apagando os raios de ansiedade e trazendo uma serenidade que eu nunca tinha sentido antes. A paz de Deus não era um alívio temporário, ela era uma transformação interna, algo que me fazia perceber que eu estava em um lugar seguro, mesmo no meio do caos exterior. Era interessante perceber como essa paz me permitia agir com mais graça e compaixão para com os outros. Quando eu estava cheio de paz interior, eu conseguia lidar com as situações difíceis da vida de forma mais calma e equilibrada. Eu não me sentia pressionado para resolver tudo sozinho, e isso me dava uma leveza que antes eu não tinha. A paz de Deus me lembrava que eu podia ser gentil mesmo em meio à adversidade, que eu podia encontrar a beleza nas situações mais difíceis e que eu podia amar mesmo quando não queria amar. Às vezes eu me perguntava por que eu precisava da paz de Deus, quando já tinha muitas coisas para me preocupar. Mas com o tempo, percebi que essa paz era exatamente o que eu precisava mais. Era o único remédio que podia curar meus medos mais profundos e me levar a uma vida mais plena. Era o único presente que o Senhor me dava que eu não poderia comprar, conquistar ou ganhar por mérito próprio. Era algo que Ele me oferecia com amor e eu podia desfrutá-lo sempre que quisesse. E assim, com cada repetição daquela oração, Senhor, faz morada em meu coração com Tua paz. Amém, eu sentia que estava mais perto da paz que o Senhor me oferecia. Ela não era algo que eu precisava esforçar para encontrar, mas algo que estava sempre ali, esperando que eu a aceitasse com o coração aberto. E quando eu fazia isso,
Eu sentia que a paz de Deus me envolvia como um abraço que me acalmava, me confortava e me fazia lembrar que eu estava seguro em seus braços. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.